Vamos conversar hoje sobre onicomicose, que são os fungos que acometem a unha do pé. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, te inscreve aí no canal, comenta, né? Ativa aí o sininho se você quer saber sobre as próximas produções e vamos lá. Então, devido a muitas perguntas, eu selecionei então a pergunta de uma aluna, e a dúvida dessa aluna era sobre a nossa condição de indicar uma medicação tópica para o nosso paciente. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que na Anvisa, se você vai acessar ali gov.br, tem uma lista que chama Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição, LMIP. E se você vai olhar ali nessa lista, você vai ver que os medicamentos tópicos para unha são livres. Por isso o médico ele não precisa prescrever uma receita para você, então, comprar esse remédio na farmácia. Então, assim, ó, dentro desse aspecto, a gente sabe que essa medicação ele não vai entrar na corrente sanguínea do nosso paciente, então ele não é sistêmico, ele é local, ele é tópico, tá? Isso também é uma garantia, né, devido a ter um problema ou não ao nosso paciente. No máximo que pode acontecer, ele ter uma irritabilidade local. Tem algumas bolinhas, algo irritativo. Isso a gente vai perceber, ele vai perceber, vai te falar. Então, suspende a utilização naquele mesmo momento. Troca a medicação, enfim. Então, sobre a importância disso tudo, tá? A importância da nossa indicação. Quando somos esclarecidos de qual medicação, de como tratar, dentro de nosso estudo, ou seja, nós precisamos ter informação, nós precisamos estudar para entender qual medicação tópica indicar para o nosso paciente. O que vai acontecer? Muitos pacientes chegam para nós, eu creio que isso aconteceu com você também, iniciando um tratamento, né, de fungos nas unhas. Eu já usei esse esmalte, aquele outro, nada adiantou. Mas o que o nosso paciente faz? Ele utiliza o esmalte 1 mês, 2 meses, aquele vidro. Ele olha para a unha e diz, não aconteceu nada, o remédio não funcionou, vou trocar o remédio. Aí ele vai comprar outro tipo de esmalte e assim sucessivamente. Então, nesse caso, o que nós vamos dizer para o paciente? Que ele pode ter, nessa troca de produto, de esmalte, o fungo ter desenvolvido, então, né, algo contra essa medicação. Então, mais para frente não vai mais resolver. Essa, então, é uma coisa muito importante dizer para o nosso paciente. Inicie o tratamento e fique comigo até o final, né, até a unha estar totalmente restabelecida, né, para que a gente possa saber, então, que não tem mais nenhuma célula de fungo ali nessa unha. Outra coisa também importante sabermos que, então, a medicação via oral, né, é referida pelo médico, né, sabendo que duas coisas. O médico ele vai verificar, né, como o fígado desse paciente está antes, durante, né, e depois do tratamento. Se o teu paciente tiver alterações no fígado, nós como podólogos não podemos ajudá-lo. E se ele tiver intercorrências com o fígado, tiver algum problema no corpo dele, nós também não vamos poder ajudar, certo? Então, diferente da medicação tópica, a medicação via sistêmica, né, que o paciente vai ingerir, então é com o dermatologista, com o médico. Não nos impede de trabalharmos em conjunto, né, a podóloga junto com o dermatologista. Agora, falando de medicamento, de utilização de medicamento, a medicina fala que o tratamento ouro, tá, é a medicação via oral. Nós sabemos muitas vezes que o paciente, às vezes, tem um acometimento, né, no seu organismo, outras doenças secundárias que não podem digerir a medicação via oral. Aí já é um problema que a gente vai entrar um pouquinho mais para frente. Vamos falar sobre isso. Mas falando sobre a medicina, então, o padrão ouro é a medicação via oral, né, receitada com prescrição médica, restritamente com o médico. Então, falando aqui que dentro da nossa área, nós temos a ajuda da laser terapia, que vai ser um agregado muito importante quando esse paciente ele não pode utilizar, né, principalmente
a medicação via oral, tá? Uma coisa não substitui a outra, tá? Eu quero que vocês saibam que a medicina ainda diz que o padrão ouro é a medicação via oral. Nós sabemos que, né, a terapia fotodinâmica, ela está em crescente, a laser terapia está em crescente, e o que eu quero dizer com isso para vocês é que tudo que tem investimento, tem dinheiro, cresce. Então, hoje, no mundo tecnológico, tudo que tem tecnologia tem muito investimento por trás. Então, isso aumenta, isso cresce, isso é difundido. A professora está falando que a medicação via oral é melhor que o laser? Não. Eu estou dizendo que as coisas estão num processo de mudança e a tecnologia está despontando. E graças a essa tecnologia, nós vamos ter, então, um outro tratamento para disponibilizar para o nosso paciente. Que através, então, de toda informação que nós podemos buscar nos artigos científicos que você encontra no Google Acadêmico, no PubMed, na Cielo, a gente tem, então, base de eficiência para essa terapia. Então, o que vai acontecer com a laser terapia? Nós vamos colocar um sensibilizante, que pode ser azul de metileno, azul de tolidina, junto com a luz, no caso do fungo, a luz vermelha. Esses dois agentes vão produzir um oxigênio reativo para o fungo, um oxigênio singleto, que vai, então, dar uma reação nessa célula, dando uma lesão e, automaticamente, uma apoptose, né? Uma destruição celular. Então, gradativamente, fazendo a terapia, nós vamos eliminando as células do fungo. Nós podemos utilizar essa terapia sozinha? Sim. Mas podemos também utilizar essa terapia com a medicação tópica, com os ácidos, né? Junto com a nossa podoprofilaxia, em primeiro lugar. Lembrando aqui que, num diagnóstico inicial, a primeira coisa que nós temos que fazer é coletar material desse paciente e mandar para o laboratório. Exame no laboratório direto e de cultura. O direto, então, vai se retirar um fragmento dessa coleta, colocar na lâmina e diretamente olhar no microscópio. Então, espero que tenha enriquecido o seu vocabulário sobre fungo, as suas informações sobre o fungo e como tratar. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui o link do curso completo de micologia na podologia, para que você possa, então, estar apto mais ainda para tratar os seus pacientes.